nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Yeah! Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? Quem pode... Graça e paz, irmãos! Mais uma vez estamos juntos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, principalmente hoje, né, que é um dia tão especial, que nós celebramos a Páscoa, e nós precisamos declarar que a nossa Páscoa é Cristo. E quem é Cristo? É o Filho do Deus vivo. Então vamos louvar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração, amém? Louve ao Senhor onde quer que você esteja aí junto comigo. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo do Deus vivo, sobre essa rocha. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado
igual ao nosso Cristo não há outro como Ele. Jesus é a nossa Páscoa e que você possa continuar espalhando essa presença do Senhor, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Amém? Para a sua vida, por tudo aquilo que Ele tem realizado em cada um de nós. Amém? Então que você continue recebendo mais e mais do Senhor. E tô com saudade de todos vocês. Em breve nós estaremos juntos. E se Deus quiser, amém? Continue glorificando o nome do Senhor. Um abraço. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Mais uma vez aqui, juntos, reunidos, por esse meio de comunicação, por essa plataforma online. Muito bom podermos louvar, bendizer o Senhor juntos, dizer que Ele é o Filho do Deus vivo, rocha inabalável e outro igual não há. Aleluias! Só o Senhor é digno de ser glorificado, de ser exaltado dessa maneira. Nós vamos estar agora orando, dando continuidade ao nosso culto. Eu vou fazer uma oração e logo depois a gente vai ter outras coisas para a gente fazer hoje. Fique por aí, tá bem bacana. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor enviou o Teu Filho e podemos declarar e dizer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável sobre a qual nós podemos construir a nossa casa de maneira sábia, sobre a qual nós podemos construir, edificar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, sobre a qual a igreja dele mesmo está edificada para a glorificação do Teu nome através do Seu corpo aqui na terra. Senhor, muito obrigado pelo sangue derramado naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício vivo que o Seu Filho fez por nós na cruz do Calvário. E hoje podemos dizer que também somos Teus filhos, que somos, Senhor, parte dessa família e desse corpo maravilhoso que é o Teu corpo e a Tua família. Continua conosco, Senhor. Continua falando aos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa estar tratando em nossos corações e mente tudo aquilo que precisa ser tratado, tudo aquilo, Senhor, que precisa ser corrigido e acertado pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas. Assim nós oramos crendo no nome do Filho, do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Agora nós vamos ter um momento de reflexão. Nesse primeiro momento, a irmã Danúbia vai estar trazendo uma reflexão para nós. E logo em seguida, teremos as nossas crianças com mais um pouco de participação hoje, trazendo uma reflexão maravilhosa também para os nossos corações. Até mais. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graça e paz, Primeira Igreja Batista, em Jardim Olavo Bilac, a paz do Senhor Jesus a todos aqueles que estão ao alcance desta comunicação. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Eu trago uma breve palavra acerca desse evento que estamos comemorando neste fim de semana, esse marco histórico, esse marco do nosso calendário, e como nós podemos relacioná-lo ao contexto atual que temos vivido de pandemia. Eu quero falar sobre o poder do sangue de Jesus e como podemos celebrar o poder do sangue de Jesus. Para isso, te convido a uma leitura em Colossenses 1, 13 e 14, que diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O que significa redenção? Significa que alguém pagou um preço para a nossa liberdade. Quem pagou esse preço? O nosso Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele tinha um plano de redenção.
Que preço foi esse? O próprio sangue do Senhor Jesus totalmente vertido na cruz. E de que fomos libertos? Fomos libertos do poder das trevas, do domínio do pecado em nossas vidas. Diante disso, queridos, eu quero ressaltar 4 aspectos que nós podemos sim celebrar o poder do sangue de Jesus em nossas vidas. Primeiro que, como redimidos, nós podemos andar em novidade de vida, mesmo em isolamento social. Segundo, que como redimidos, nós pertencemos à família de Deus e não há distância alguma física que irá quebrar o nosso elo, pois nós estamos conectados espiritualmente. É o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos fez família, que nos fez irmãos em Cristo Jesus. Terceiro, nós podemos observar atentamente os sinais da volta de Cristo e podemos contemplar que vale a pena depositar a nossa fé na palavra de Deus que é inerrante. E por último, como redimidos, nós continuamos a juntar tesouros no céu, mesmo que seja tempo de bonança ou de guerra, tempo de fartura ou de escassez, de doença ou de saúde, não importa, porque nós sabemos que é tempo para todas as coisas, mas sempre é tempo de juntar tesouros no céu. Queridos, que você possa meditar nessa palavra nesse dia e celebrar o Senhor pelo poderoso sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. E eu te convido, mais uma vez, faça valer a pena cada gota de sangue do nosso Senhor Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus! Olha, galera, esse é o desenho que eu fiz, legal, né? Eu queria falar pra vocês que vocês preguem pros seus amigos e que eles acreditem em Jesus. E Jesus protegerá vocês e o universo todo. Só que aí passa uma pessoa que você fala, não é aquela que eu quero pegar, porque não dá para que ela acredite em Deus. Aí Deus fala no seu coração, ela que eu quero que ela acredite, é ela que eu quero proteger. Vai lá e prega para ela. Então, galera, nunca desista das pessoas que você vê e fala que não dá. Vai que elas acreditam. É melhor vocês falarem. Tchau, Kids. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando o desenho que a tia Nara nos pediu para fazer. O meu desenho é Jesus e algumas pessoas num campo bonito, num pôr do sol. E ele está explicando para essas pessoas a palavra do Senhor e como nós podemos melhorar o mundo. Vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus? Olá, igreja! Ai. É muito bom ver o Senhor agindo, usando as nossas vidas, como usou a vida da irmã Danúbia, como usou a vida das nossas crianças e como foi pela manhã, ouvir da boca das crianças o que o Senhor tem as usado para falar é de fato muito gratificante. Bom, agora nós vamos para um momento de intercessão, momento em que eu te convido a prestar atenção na proposta da intercessão para essa noite. Te convido a se unir junto a nós nesse momento de oração e intercessão.
Nosso amado pastor Campos vai estar fazendo esse momento de intercessão. Logo mais, depois do pastor Campos, o nosso irmão Vitor vai estar com a inspiração musical. Então, fique ligado aí, junte-se a nós em clamor, em oração, em intercessão em favor do povo de Deus, em favor daquilo que precisa da atuação e da ação do nosso Deus. Amém? Alô, meus amados e queridos irmãos, membros da PIB de Jardim Olavo Vilar. Um abraço de todo o coração para todos e que principalmente para o nosso pastor Felipe. Que o Senhor possa nos abençoar nesses dias onde o mundo está preocupado com a peste. Nós estamos tranquilos nos braços do Senhor Jesus, sabendo que os templos estão fechados, mas o templo do Espírito Santo estão se comunicando a cada dia, a cada momento. Estamos mais próximos uns dos outros, mesmo de casa, mesmo no nosso lar. O Senhor Jesus está conosco e estamos unidos através da internet. Que Deus nos abençoe. E o Senhor Jesus mesmo falou conosco que teríamos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que o nosso ânimo esteja sempre presente, sabendo que a vitória é nossa. A vitória está no retorno do Senhor Jesus do túmulo. O túmulo está vazio. O nosso Deus Todo-Poderoso está no comando. Muito obrigado. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, dá-nos a bênção de estarmos a serviço do Teu reino. Nas lutas, o Teu povo prevalece. Nas lutas, o Teu povo está tranquilo, nos braços do Senhor. Abençoe os pastores, os ministros que o Senhor levantou para levar a Tua palavra. Abençoe todos aqueles que nesse mundo estão sofrendo. Dá-nos, ó Deus, a bênção do alívio. Dá-nos, ó Deus, a bênção de ver alguém que, através da luta, possa reconhecer que o Senhor é o único Criador de todas as coisas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. E hoje é um dia para a gente se alegrar no Senhor. Um dia para agradecer pela morte e a ressurreição dele por nós. Então vamos louvar a Ele mais uma vez e dizer que para sempre nós o adoraremos, para sempre nós estaremos junto com Ele. Vamos estar louvando juntos mais esse louvor então nessa noite. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se tornou o fim. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre.
Muito obrigado, Pai. Obrigado porque, mesmo com todas as nossas imperfeições, o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar. E porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia por nós, para que hoje possamos ser considerados filhos teus mais uma vez, ligados novamente a ti, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de podermos estar falando contigo, sentindo a tua presença em nós. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus grande, amoroso e perfeito para cada um de nós. Continue conosco nessa noite, nos dando mais da tua palavra, mais conselhos vindos dos altos céus, e continue falando aos nossos corações. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vou estar passando a palavra para o pastor Felipe, que estará trazendo mais uma mensagem do Senhor aos nossos corações nessa noite. Graça e a paz, irmãos. Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus repouse sobre a sua vida, amém? Uma alegria estar mais essa noite conectado aqui na pessoa do nosso Senhor, conectado a você, que nos acompanha através aí da página no Facebook, do nosso canal do YouTube. Quero desejar uma feliz Páscoa ao seu coração, uma alegria, né? Nós sabermos que o nosso Senhor ressuscitou, Ele está vivo por toda a eternidade, e isso é motivo de alegria para o nosso coração. Nessa noite, eu quero convidar você, um convite que é bastante abrangente. Nós estamos no segundo domingo do mês de abril, e hoje eu vou começar uma série de mensagens com o tema Cristo, Nossa Páscoa. E o meu convite a você é para que os próximos 2 domingos do mês de abril, você esteja junto conosco aqui nos domingos à noite, ouvindo mensagens a respeito especificamente da Páscoa. Então, o meu objetivo com você, nesses 3 domingos, iniciando hoje, é sempre, à luz da Bíblia, trazer o máximo de informação possível aos nossos corações, para que nós possamos entender o que não representa a verdadeira Páscoa. Isso é o que vamos tratar hoje. Nos próximos domingos, nós temos outros 2 subtemas, que é identificar junto a verdadeira Páscoa e qual é a forma correta de celebrarmos essa Páscoa. Então, a partir dessas definições e desse convite que eu faço a você, eu quero começar a pensar nessa noite com você o que não representa a verdadeira Páscoa. Nós sabemos que a verdadeira Páscoa que precisamos realizar diante do nosso Deus está contida, por exemplo, na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Abre a sua Bíblia junto a mim, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, o verso 7 e 8. Sabemos que essa é uma carta onde Paulo está tratando de problemas na igreja de Corinto, e um dos problemas que ele está tratando para com essa igreja é justamente a respeito de uma vida de santidade, de uma vida que esteja equilibrada pela verdade e pela sinceridade. Então, Paulo, tratando dessa igreja, ele vai escrever no capítulo 5, do verso 7 ao 8, dizendo para nós assim: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Amém? 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Quando nós lemos, queridos, esse texto, Paulo está nos informando que Cristo é a nossa Páscoa. E sendo Cristo a nossa Páscoa, eu percebo a necessidade de destacar que se Cristo é a nossa Páscoa, o que não é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa, num primeiro momento, numa primeira análise que quero fazer com você essa noite, é entender que Páscoa não é um rito,
não é um ritual de práticas judaicas. Nós, cristãos, não celebramos a Páscoa matando um cordeiro. Nós, cristãos protestantes, não celebramos a Páscoa comendo ervas amargas e pães sem fermento. Nós sabemos que esses elementos fazem parte da Páscoa que acontece no Egito e encontra-se na sua Bíblia, assim como na minha, no livro do Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 13. Então, nós precisamos entender que a Páscoa, a qual nós devemos celebrar, não é um rito de práticas judaicas. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para continuarmos sobre a face da terra com uma vida que manifeste o reino dele, e não uma vida que vá dar continuidade a práticas de um povo específico. Quando eu falo isso para você, eu falo aquilo que se concretiza à luz da palavra de Deus, às nossas vidas, quando ele diz que nós somos seus filhos na fé. E se somos filhos de Deus na fé, é porque temos o pai da fé, Abraão. Abraão que foi chamado por Deus para sair do meio da sua parentela, sair da sua terra e ir para um lugar que Deus haveria de lhe mostrar mediante a sua caminhada e mediante a sua obediência. Quando nós entendemos isso, querido, vai se cumprir sobre a nossa vida, por exemplo, o que João vai dizer para nós, no capítulo 1, no verso 29. Quando nós vivemos mediante a fé em Cristo Jesus, nós celebramos a vida de Cristo em nós, porque foi Ele que se entregou para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos uma vida nova, para que nós fôssemos feito uma nova massa, sem fermento. João vai dizer no capítulo 1, verso 29, que no dia seguinte ele viu a Jesus vindo para ele, e então ele exclamou dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entendermos que a nossa Páscoa não é um rito judaico é compreendermos que o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 22, do verso 14 ao 20, enquanto ele está ali assentado junto aos seus discípulos para ministrar a ceia, justamente na Páscoa, ele toma dois elementos específicos e faz menção desses dois elementos. Abra sua Bíblia junto comigo. Lucas capítulo 22, do verso 14 ao 20. A palavra de Deus diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa junto aos seus 12 discípulos. Então lhes disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque eu vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança. Em outras traduções, o Novo Testamento. Em ainda outras traduções diz o novo pacto, feito no meu sangue, que é derramado por vós. Quando o Senhor Jesus toma, na noite de celebrar a Páscoa, esses dois elementos, o pão e o vinho, ele está dizendo que nós não precisamos mais matar animais. Ele está dizendo claramente que nós não precisamos dar continuidade a ritos judaicos, mas que ele, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem defeito algum, que veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, observe comigo que aquilo que está acontecendo em Êxodo capítulo 12 é uma representação daquilo que Cristo está realizando agora com os seus discípulos em Lucas capítulo 22.
E se isso é uma representação, nós podemos compreender que Cristo é a nossa Páscoa, e não ritos judaicos. Se nós estamos compreendendo, e essa é a nossa intenção na data de hoje, compreender aquilo que não é a nossa Páscoa, já entendemos que os ritos judaicos não fazem parte da nossa Páscoa. Mas também aquilo que é predito como rito, como prática comum da Igreja Romana, também não faz parte da nossa Páscoa. Nós precisamos entender isso porque a Páscoa, que muito é apregoada, que muito é falada comumente nesses dias que estamos vivendo, é uma Páscoa muito distorcida. É uma Páscoa que está longe da realidade que Cristo Jesus, que é a nossa Páscoa, quer nos transmitir. Primeiro, precisamos entender que a nossa Páscoa não pode ser um final de semana especial ou específico no nosso calendário. Pois a Páscoa não tem a ver com uma data específica no final de semana, como estamos vivenciando agora, do dia 10 até hoje, domingo, como costumeiramente é ensinado como o domingo onde Cristo Jesus ressuscitou pela manhã. A Páscoa não tem a ver com comer peixe, a Páscoa não tem a ver com ovos de Páscoa e coelhos de chocolate. A Páscoa não é nada desses símbolos que são trazidos a nós. A verdadeira Páscoa precisa ser entendida por nós que não está atrelada, aprisionada a um dia específico, ou muito menos está atrelada a objetos específicos. A nossa Páscoa é uma pessoa. E quando nós entendemos isso, nós vamos compreender que comer peixe ou jejuar todas as sextas-feiras do ano, como é prática da Igreja Romana, não são condizentes com aquilo que Cristo Jesus vem nos ensinar. Não é me abster de um alimento ou de uma tarefa num dia de semana que me faz comunicar uma vida de sacrifício e de sujeição à pessoa de Cristo. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, o verso 1, ele diz para nós da seguinte forma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse único versículo, o apóstolo Paulo está deixando bem claro para nós que nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A questão toda é que quando nós olhamos para esse versículo, a palavra que Paulo usa para apresentar, no grego ela significa entregar a sua vida de uma vez por todas. Logo fica entendido para nós que não há espaço para apregoar ou para viver uma Páscoa onde eu entregue algo do meu dia e parte do meu corpo, que é o ventre, apenas um dia na semana. Ainda que isso aconteça durante todo o ano, e não apenas na Sexta-feira Santa. Uma outra questão que nós precisamos entender é que Paulo é claro em nos dizer que nós precisamos apresentar de uma vez por toda os nossos corpos como sacrifício vivo e não como sacrifício morto. No Antigo Testamento, os animais que eram sacrificados a Deus, eles eram primeiro mortos e depois apresentados diante do altar santo de Deus. Mas agora não, a proposta de Paulo para nós é que todos nós, cristãos, precisamos nos apresentar como sacrifício, de uma vez por todas, vivos diante de Deus. Vivos e santos, ou seja, consagrados para o serviço de Deus, consagrados a Deus para apresentarmos a Ele um culto racional.
Sabe o que é interessante, queridos? É interessante nós analisarmos sempre à luz da palavra de Deus e compreendermos, por exemplo, o que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 6, do 12 ao 14, quando ele diz que não pode reinar o pecado sobre o nosso corpo mortal. Nós não devemos obedecer às concupiscências do corpo e da carne. Nem tampouco devemos apresentar os nossos membros ao pecado como um instrumento de iniquidade. Mas devemos sim apresentar a Deus como vivos dentre mortos, com os membros a Deus para instrumento de justiça, porque o pecado ele não terá domínio sobre aqueles que entendem a verdadeira Páscoa, para aqueles que estão debaixo da graça e não debaixo da lei. Quando o nosso culto racional é apresentado a Deus, nós vamos compreender que o nosso culto racional não é aquilo que prestamos nas sextas-feiras do ano e não é aquilo que nós prestamos a Deus na sexta-feira santa. O culto racional não é aquilo que eu apresento a Deus numa congregação, numa coletividade. O culto racional a Deus é aquilo que eu manifesto no meu lar. É a minha vida em comunhão com a minha esposa, com a minha filha. É a minha vida em comunhão no meu local de trabalho. O culto racional não pode ser prestado um dia de semana, mas precisa ser vivido por nós todos os dias. E vivido por nós todos os dias com ouvidos puros, com mãos que vão praticar aquilo que é reto, com pés que vão trilhar o caminho e as veredas de justiça, com olhos que vão resplandecer a luz de Cristo. É esse culto racional que Deus quer que nós prestemos a Ele. E lembrando que a Páscoa, que é Cristo, e Cristo é o nosso Senhor, e Ele é o único digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, receber o nosso culto. O que dizer, por exemplo, daquilo que é tão comum hoje nas casas, como o ovo de chocolate, o coelhinho de chocolate, símbolos, objetos de símbolo dos cultos pagãos, cultos egípcios, cultos babilônicos, que adoravam a deuses da fertilidade, que adoravam os deuses promovendo todos os tipos de prazeres obscenos. Quando eu e você tomamos conhecimento dessas realidades, nós vamos compreender que eu e você precisamos nos afastar a cada dia dessa Páscoa que falsamente é apregoada pelas mídias sociais, dessa falsa Páscoa que é propagada como um culto simplesmente ao comércio, à venda de produtos. Sabe, querido, o que me choca é observarmos o texto bíblico de Êxodo, capítulo 12, de 1 a 13, e perceber no verso 14 que Deus diz que a Páscoa deve ser realizada como festa ao Senhor por todas as gerações, de forma que ela se torne um estatuto perpétuo, um acontecimento perpétuo. Então, como eu disse para vocês, e aqui recapitulando de forma rápida, a nossa Páscoa não é a continuidade de práticas judaicas. A nossa Páscoa ela não é aquilo que é informado, trazido ao nosso conhecimento pela Igreja Romana. A nossa Páscoa é um culto que nós devemos prestar a Deus continuamente. E o que me choca é saber que talvez hoje muitas casas tiveram chocolate, seja num ovo de chocolate, seja
num coelho de chocolate. Muitas casas hoje, durante esse final de semana, esteve repleta de peixe, mas poucas casas tiveram a presença de Jesus. Casas que tiveram uma ceia farta, mas que ainda permanecem, como nós lemos o nosso texto áureo de reflexão dessa noite. Continuam sendo massa velha. Continuam obtendo nas suas casas fermento da maldade e da malícia, porque ainda não se livraram do pecado. E o meu desejo, queridos, nessa noite, não é trazer uma palavra pessimista ao seu coração, não. Celebre, festeje Cristo a nossa Páscoa. Mas saiba o que não é a nossa Páscoa. Não adianta você ter na sua casa chocolate, não adianta você ter na sua casa peixe, se você não tem Jesus habitando no seu coração. Eu venho nessa noite como servo de Deus, como um filho de Deus, obedecer à voz do Espírito Santo que fala ao meu coração, como diz, por exemplo, a Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, de 9 a 12, quando ele diz: pois aquele em quem não há estas coisas, esse entendimento é cego, não vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Perceba que Pedro está dizendo sobre uma cegueira que não é a cegueira física, é uma cegueira espiritual. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de lembrar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Pedro está falando de uma cegueira espiritual. Pedro está falando para nós que a cegueira espiritual pode nos fazer tropeçar. E como servo de Deus, eu preciso informar a vocês aquilo que vocês já sabem. A verdadeira Páscoa, que é Cristo, precisa limpar dos nossos corações, precisa limpar das nossas mentes toda a maldade, toda a malícia, e nos fazer uma nova massa. E essa nova massa é uma massa sem fermento. E sabemos que a Bíblia vai falar sobre fermento sempre aplicando o fermento como aquilo que é pecado. E eu entendo, queridos, que assim como eu, você quer adentrar o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. E para adentrar esse reino eterno, você precisa ser lembrado que Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Eu preciso trazer à sua memória, eu preciso entender que a minha missão como pastor da primeira igreja batista em Jardim Olavo Bilac, e você, meu amado amigo que está acompanhando essa live, seja agora ao vivo, ou seja depois, através da visualização, eu preciso te informar que a minha missão como servo de Deus é lembrar você, é despertar a memória de cada um de vocês, para que vocês não venham perder a consciência espiritual de verdades que já nos foram ensinadas. Quantos de nós nos lembramos a respeito da Páscoa somente uma vez no ano? Somente na Semana Santa? Quantos de nós celebramos a Páscoa da forma errada, focando no peixe que deve ser comprado, correndo aos mercados e às promoções
para comprar um chocolate para dar para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para o nosso parente. E eu quero ressaltar aqui, queridos, comer chocolate não é pecado. É claro que se você comer o chocolate em excesso, assim como qualquer outra coisa, isso fará mal a você. Me entenda. Não estou dizendo que é pecado comer o chocolate. Eu estou dizendo que é pecado você celebrar a Páscoa com objetos e, acima de tudo, com um sentimento não pascual. O sacrifício acontecido na cruz do Calvário é repleto de significados que são transportados para a nossa vida espiritual hoje diante de Deus. O meu desejo é que você possa tirar o foco do peixe, tirar o foco do coelho e do ovo de Páscoa e ter a sua atenção de fato e de verdade na pessoa da nossa Páscoa, que é Cristo. Entender que o fermento velho foi retirado das nossas vidas pela pessoa de Cristo. E agora nós devemos viver uma nova vida, uma nova massa, uma nova vida em Cristo, manifestando sinceridade, manifestando verdade em todo o nosso viver. E o problema é que eu vejo que esses simbolismos, esses ritos, seja judaicos, seja romanos, eles não comunicam a verdade que é Cristo. E se não comunica a verdade que é Cristo, se não traz à luz a verdade de Cristo, então está pregoando ao seu coração e ao nosso coração e ao coração dessa humanidade uma mentira, uma maldade, uma malícia. E o meu desejo nesta noite é trazer a luz de Cristo sobre a sua vida. Esse é o tempo de nós nos lembrarmos que a Páscoa é continuidade de uma festa. Eu não sei se você já parou para estudar isso, mas a Páscoa é a continuidade da festa dos pães asmos, que começaram no primeiro dia do mês. No primeiro dia do mês, era necessário que os israelitas tirassem o fermento de suas casas e todo tipo de levedura. É somente no 10º dia do mês que o cordeiro seria escolhido e examinado para que fosse identificado se haveria algum tipo de defeito. É somente no 13º dia que esse cordeiro ele é morto. O seu sangue é passado na viga das portas e nos umbrais. É necessário entender que a festa, a celebração da Páscoa, ela comunica para nós libertação. E se você está entendendo o que eu estou falando ao seu coração nessa noite, você está entendendo que Páscoa, aquilo que é um sinal de festa e libertação para nós, o povo de Deus, que segue as Sagradas Escrituras, esse mesmo sinal de festa para nós, esse mesmo sinal de libertação para nós, é sinal de morte para aqueles que cultuam ídolos, para aqueles que fazem debaixo da terra outros deuses e prestam culto a esses deuses. Porque a Páscoa é a morte de todo o primogênito do Egito. E essa Páscoa que nós estamos falando nessa noite, estamos celebrando neste dia, está dentro de uma realidade chamada as 10 pragas do Egito. E eu não sei o quanto você gosta e o quanto você estuda a palavra de Deus, mas eu quero trazer informações para vocês a respeito dessas pragas. Porque nós queremos celebrar a Páscoa, mas precisamos saber o que não é Páscoa.
E eu percebo que quando eu paro para estudar e entender o que não é Páscoa, eu acabo percebendo que eu não só não sabia o que não era Páscoa, mas muitas dessas práticas que estão sendo realizadas ainda hoje me tornam um povo desobediente a Deus. Por exemplo, se você quiser dar uma olhada na sua Bíblia, lá nas 10 pragas, que está no livro do Êxodo, você pode fazer isso. Eu acho que esse tempo que nós temos aqui é um tempo bastante curto. Então, eu vou tentar ganhar o mais tempo possível para não me tornar maçante aos seus ouvidos. E até porque eu entendo que a minha proposta sempre é estudar a Bíblia com você. Não estou preocupado apenas em trazer uma pregação onde ideias serão passadas e você não terá a possibilidade de analisar. O meu intuito é que você possa, à luz da Bíblia, ver a luz de Cristo e a pessoa do Espírito Santo, falando à sua mente e ao seu coração. As 10 pragas, por exemplo, não são apenas 10 pragas que são colocadas sobre os egípcios. Se você nunca estudou, eu convido você a parar, estudar e perceber que da primeira à terceira praga, também os judeus padecem dessas pragas. A primeira praga que nós temos é o Nilo sendo transformado em sangue. As águas do Nilo se tornam em sangue. E o Nilo era objeto de culto dos judeus. Mas esse objeto de culto dos judeus, que era o Nilo, também era objeto de opressão ao povo judeu que ali estava. Na verdade, ainda não o povo judeu, mas os hebreus que ali estavam cativos no Egito. Porque eles tinham metas de quantidades de tijolos para fazer. E quando as águas do Nilo são feridas, se transformando em sangue, os hebreus também passam por essa praga, mas a opressão de ter que trabalhar e de ter que fazer uma grande número de tijolos é cessada. Você sabia disso? Você sabia que, além do Nilo, havia um outro deus que era cultuado pelos egípcios, um deus chamado Ripa, que era um deus que guardava junto ao Nilo a impossibilidade de que ele viesse causar inundação. Então Deus, na primeira praga, ele desbanca 2 grandes deuses que eram cultuados pelos egípcios e que serviam como deuses de opressão sobre o seu povo. A segunda praga, por exemplo, que é a praga das rãs, deuses do Egito tinham a sua cabeça como a cabeça de rã. E essa praga, ela invade toda a terra egípcia. E agora, uma terra que não foi inundada pela água, agora é inundada pelas rãs que se multiplicaram sobre a face da terra do Egito. Isso também acomete aos hebreus que lá estavam. A terceira praga, que é a praga do pó da terra, que se torna em piolhos. O povo comumente jogava o pó da terra para cima no Egito, porque o pó da terra era adorado. O pó da terra do Egito era um deus que fazia com que aquela terra fosse uma terra fértil para produzir alimentos. E Deus vai julgando não só os egípcios, mas vai julgando os deuses egípcios. E é muito interessante, querido, você analisar isso, porque a palavra de Deus vai dizer para nós, nos 10 mandamentos, que as imagens que são criadas debaixo da terra, seja ela querendo representar um anjo, seja ela querendo representar um réptil, um animal que seja um tipo de Deus, são seres inanimados. Mas é interessante que Deus vai dizer que ele está julgando os deuses do Egito. E sabe por que Deus está trazendo esse juízo? Deus está trazendo esse juízo porque ainda que a imagem de barro não receba a adoração,
nós sabemos que os espíritos, que os anjos caídos e Satanás estão por detrás disso. E se Deus não está sendo adorado, um outro ser está sendo adorado. Seja ele um homem, como é Faraó, onde está implícita a 10ª praga, ou seja ele Satanás, que traz engano, cegueira mental e espiritual, para que nós não possamos ver a luz de Cristo, não possamos ver e entender as verdades da palavra de Deus. É a partir da 4ª praga, e a 4ª praga é a praga das moscas, que o povo de Deus é separado. Você já imaginou todo o Egito coberto de moscas e as casas dos hebreus sem nenhuma mosca? Por exemplo, a 5ª praga, que fala a respeito da morte dos animais, todos os animais mortos dos egípcios, mas os animais dos hebreus estavam vivos. A Páscoa, essa festa que nós estamos celebrando, irmãos, é a continuidade de um juízo que Deus está fazendo sobre a face da terra. E esse juízo que Deus está fazendo sobre a face da terra, ele vai ter a sua culminação na 10ª praga. E qual é a 10ª praga? A 10ª praga, que é a morte de todo primogênito, é uma praga onde só será guardado aqueles que se submeterem à obediência da palavra de Deus. E a obediência a essa palavra é o que o texto vai dizer para nós, que o povo precisaria separar o animal, tirar o sangue do animal, passar na viga das portas, e o anjo do Senhor, o anjo que o Senhor mandou, iria passar. Então ele olharia para um sinal. E esse sinal era o sangue sobre as portas, sobre os umbrais. Dessa forma, o anjo passaria adiante. Mas quem não tivesse o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, quem não tivesse o sangue do cordeiro sobre as colunas e sobre os umbrais das suas casas, esses seriam visitados pelo anjo da morte naquela noite. E essa noite, irmãos, eu entendo como uma noite que Deus quer trazer uma libertação sobre a sua vida. Eu entendo que essa noite é a noite que Deus quer trazer luz sobre o seu coração, luz sobre a sua mente, para que você entenda a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é uma festa para aqueles que estão obedientes à voz de Deus. A verdadeira Páscoa é aqueles que estão entendendo o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e mediante a purificação dos pecados, desse sangue que foi derramado por nós, estão vivendo de forma que o nome de Deus seja glorificado, que o nome de Deus seja exaltado, que o nome de Deus seja reconhecido através de uma prática de vida contínua. Por isso, a palavra de Deus vai ser tão enfática para nós, vai ser tão incisiva aos nossos corações, dizendo que Deus é luz. O Senhor Jesus vai dizer isso. O Senhor Jesus diz para nós, no Evangelho de João, no capítulo de número 8, abra sua Bíblia comigo, faço questão que você examine a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, diz para nós, eu sou, Jesus dizendo à multidão, eu sou a luz do mundo,
e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo para nós. E o meu desejo nessa noite, amado, é trazer luz sobre o seu coração e sobre a sua mente. É trazer as verdades da palavra de Deus sobre o seu coração. Por exemplo, existe um texto bíblico que eu costumo dizer que esse texto bíblico, ele é o nascimento da Páscoa. Eu quero convidar você a ler esse texto bíblico junto comigo. Gênesis, capítulo de número 14. Gênesis, capítulo de número 14. Abra sua Bíblia lá. Eu estou falando do primeiro livro da Bíblia, eu não estou falando de Êxodo. Eu estou falando das verdades bíblicas que querem revelar para nós a máxima de que é Cristo Jesus sobre a nossa vida. E aqui em Gênesis capítulo 14, na epígrafe do texto, você vai ler sobre uma guerra que está acontecendo de 4 reis contra 5 reis. E essa guerra que está acontecendo faz com que o sobrinho de Abraão, Ló, seja levado refém para a Babilônia. E Ló é levado como refém para a Babilônia por um homem chamado Quedorlaomer. E é muito interessante quando nós paramos para estudar a palavra de Deus e entendermos os significados de alguns nomes. Quedorlaomer significa servo de Lagamar. E Lagamar é uma deusa chamada deusa da lua. Em outras traduções, deusa das trevas. E esse rei, que é um dos reis da Babilônia, teve vitória e levou o sobrinho de Ló, junto com as suas esposas, junto com os seus filhos, junto com os seus animais, com os seus servos, levou tudo cativo para a Babilônia. E no verso de número 14 desse capítulo, Gênesis capítulo 14, verso de número 14, olha a informação que a palavra de Deus traz para nós. Quando Abrão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até a cidade de Dan. Dividiu-se com esses homens durante a noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Assim, Abraão trouxe de novo todos os bens que haviam sido roubados, assim como Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e todo o demais povo. Depois que Abraão voltou do ataque a Quedorlaomer, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Percebe, querido? Percebe o que Deus fez? Percebe que Abraão é o nosso pai na fé, e sendo pai na fé, ele é chamado por Deus a sair do meio da sua parentela, a sair da terra onde ele estava habitando, e nós sabemos que a terra a qual Abraão habitava era uma terra politeísta, que adorava inúmeros deuses. Sabemos que Abraão sai dessa terra, sai do meio dessa parentela que certamente cultuava esses deuses, ouve a voz de Deus, ouve o chamado de Deus, segue a Deus e faz uma aliança com Deus. E através dessa aliança, Deus traz a ele a oportunidade
de libertar o seu sobrinho Ló e todo aquele povo. Eu não sei se você consegue acompanhar aquilo que o Espírito Santo vem comunicando ao meu coração, mas Abraão não ganhou. Abraão, ele não teve uma vitória sobre qualquer rei. Abraão teve vitória sobre o rei que era servo da deusa da noite, da deusa das trevas. Abraão, ele consegue trazer libertação ao seu sobrinho Ló, daquele que era as trevas. E Abraão consegue vencer este homem, Quedorlaomer, justamente à noite. Justamente à noite, em meio às trevas, onde a deusa da treva era cultuada por esse homem, é que Deus faz Abraão ser vitorioso. E sendo ele vitorioso, libertando, o texto diz que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, serve vinho e serve pão para Abraão. Queridos, o que eu entendo à luz desse texto é que nós temos um embrião, nós temos o nascimento da Páscoa aqui, sobre a vida do nosso pai na fé, sobre a vida daquele homem que ouviu a voz de Deus e se colocou em obediência à voz de Deus. Temos aqui, nesse texto de Gênesis capítulo 14, o entendimento de que é Deus trazendo a luz sobre a vida de um homem, fazendo dele o libertador do seu sobrinho, para que todos possam entender que os servos do Deus Altíssimo não andam em trevas, que os servos obedientes ao Deus Altíssimo não vão viver amargurado, não vão ver aprisionado por causa da maldade e da malícia das trevas, do engano de Satanás, mas vão viver em liberdade e Deus vai servir vinho e pão, contemplando e manifestando a libertação que ele tem feito sobre a vida daqueles que o servem, daqueles que o temem, daqueles que o adoram. É interessante nós olharmos para a palavra de Deus, e eu convido você, se for o desejo do seu coração, a abrir a sua Bíblia. Por exemplo, no Salmo de número 30, a palavra de Deus diz para nós que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A possibilidade de chorarmos, irmãos, durante a noite, mas existe uma certeza sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E a certeza que há sobre o nosso coração e sobre a nossa vida é a alegria no raiar da luz de Cristo Jesus sobre os nossos corações. É o raiar do dia a qual Jesus ressuscitou e vive eternamente à destra do Pai, mas vive eternamente também entronizado em nossos corações, entronizado no nosso viver diário. É maravilhoso olharmos para a palavra de Deus e vermos, por exemplo, o salmista falando para nós no Salmo de número 119, no verso de número 105, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É esse Deus que quer trazer à luz a verdadeira Páscoa ao seu coração, que está dizendo: enquanto você for fiel à minha palavra, enquanto você celebrar verdadeiramente aquilo que é o desejo do meu coração, você não tropeçará, mas terá uma luz para você caminhar de dia e de noite, de forma que você não venha cair, que você não venha sofrer queda. É a palavra de Deus comunicando para nós, por exemplo, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 1, quando o discípulo amado vai dizer para nós que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no verso 5 ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Nessa noite, querido, o meu desejo é fazer você entender sempre, à luz da palavra de Deus, que a luz, que é Cristo,
a nossa verdadeira Páscoa, quer raiar sobre o seu coração, quer raiar sobre a sua mente, quer fazer que da sua vida uma vida de festa, uma vida de celebração, uma vida de verdade e de sinceridade. A palavra de Deus continua dizendo para nós, ainda no Evangelho de João, capítulo de número 12, verso 46, dá uma olhada comigo. João, capítulo 12, verso de número 46, Jesus diz: eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que crê em mim não permaneça em trevas. Queridos, o desejo do coração desse pastor da primeira igreja batista em Jardim Olavo Bilac, é que você não viva em trevas, é que você não viva em engano, é que você não viva comemorando a Páscoa num final de semana de ano em ano. O desejo desse coração, nessa noite, é trazer as verdades à luz da palavra de Deus para a sua vida. E que você celebre todos os dias a Páscoa. É que você todos os dias possa entender que Deus veio promover sobre a sua vida libertação. Deus veio promover sobre a sua vida em Cristo Jesus salvação. Você não precisa mais viver oprimido. Você não precisa mais viver sobre a face da terra de forma enganosa. Deus quer trazer hoje sobre a sua vida, sobre o seu coração, um Cristo vivo, um Cristo que reina, um Cristo a qual toda língua confessará que Ele é o Senhor. Senhor daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Senhor que faz com que toda língua confesse, que faz com que todo joelho se dobre, aonde quer que esteja. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, querido. Meu desejo, como eu falei para você nessa noite, era dizer para você o que não é Páscoa. E junto a essa revelação, a essa relembrança que eu trago ao seu coração, eu fiz questão de trazer essa história bíblica antes da Páscoa, aquilo que eu chamo de embrião da Páscoa, nascimento da Páscoa. Nós vemos os mesmos princípios, princípio de obediência, princípio de submissão à vontade de Deus, princípio de reconhecer que Deus é o único soberano e não há nenhum outro Deus, não há Nilo, não há Rã, não há nenhum outro ser que deve ser cultuado por nós. Não deve ser uma prática judaica, não deve ser um ritual romano num final de semana. O único digno de receber o nosso culto, a nossa adoração, a nossa celebração é aquele que nos libertou. É aquele que nos fez uma massa nova. É aquele que nos reconciliou com o Pai e nos dá hoje a possibilidade de nos reconciliarmos com aqueles que estão na nossa casa. Eu não sei se a sua casa teve peixe, eu não sei se a sua casa teve chocolate. E se não teve, isso não é motivo de tristeza. Motivo de tristeza será se a sua casa não tem a presença de Jesus. E eu quero orar nessa noite enquanto o nosso irmão Rodrigo coloca um fundo musical para nós. Eu quero orar nessa noite porque eu posso entender uma ceia sem peixe, eu posso entender uma ceia sem ervas amargas, eu posso entender uma ceia sem coelho, sem ovo da Páscoa, mas eu não consigo entender uma vida sem a pessoa de Jesus. Porque é Jesus que é a nossa Páscoa, Jesus que é o motivo da nossa canção, Jesus que é o motivo da nossa alegria,
Jesus é o nosso libertador, e eu tenho certeza que nessa noite, as verdades à luz da palavra de Deus que foram trazidas, talvez, à sua memória, você já sabia. Eu creio que você já sabia. E você que talvez me ouve nessa noite não conhecia, eu entendo que foi a vontade de Deus. Foi a pessoa do Espírito Santo que moveu você a estar participando dessa live ou assistindo essa live. Para que Cristo possa ser celebrado por você todos os dias da sua vida. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai de amor e de infinita bondade, nós rendemos graças, rendemos louvor, bendizemos o teu nome, Pai, porque a tua palavra revela ao nosso coração o seu infindável, imutável amor na cruz do Calvário. Obrigado a Deus, porque é a tua palavra que nos ensina que não é a morte de um animal que pode apagar os nossos pecados, mas é a pessoa do seu Filho que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que nos purificou de todos os nossos pecados, que trouxe para nós, ó Deus, uma Páscoa, ó Pai, que é vivenciada todos os dias, porque todos os dias o Senhor tem nos dado o prazer de vivermos livres, Senhor, do pecado, livres, ó Deus, do engano de Satanás, livres, ó Deus, da maldade, da crueldade, da malícia, livres, ó Deus, de vivermos, ó Pai, o rancor, o ódio contra o nosso próximo. Foi o Senhor que nos libertou em Cristo Jesus. Por isso, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a gratidão dos nossos corações, ó Pai. Porque nós sabemos que nós éramos indignos. Sabemos, ó Deus, que aquela cruz não poderia ser ocupado por outra pessoa que não fosse a pessoa do nosso Senhor Jesus, o Cordeiro que veio ao mundo para tirar o pecado. Pai, bendito seja o seu nome. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, que nos faz celebrar essa Páscoa, não através de rito, não através de uma data específica no calendário, mas através da verdade da tua palavra, sendo trazida aos nossos corações pela tua pessoa, porque o Senhor é o nosso Consolador, o Senhor é aquele que nos ensina as verdades que foram deixadas para nós da parte de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, nós rendemos glória também ao teu nome, porque o Senhor nos libertou do reino das trevas. O Senhor foi o instrumento, o Senhor se colocou como esse instrumento maravilhoso para libertar as nossas mentes que estavam cativas, que estavam cegadas por Satanás, cegadas pela nossa carnalidade, cegadas por esse mundo corrompido. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio nos libertar. Obrigado porque o Senhor veio trazer juízo sobre os falsos deuses, para revelar-se a nós como o único e verdadeiro Deus das nossas vidas, o único que pode nos libertar, o único que pode nos curar, o único que pode sarar as nossas vidas, porque o Senhor levou sobre si, naquele madeiro, todas as nossas enfermidades. Por isso nós bendizemos o teu nome, por isso nós rendemos glórias e louvores a ti, Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Ó Espírito Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado pela sua doce presença, comunicando as verdades salvíficas aos nossos corações. Obrigado porque é o Senhor que traz renovo sobre as nossas vidas. E ainda, Deus Todo-Poderoso,
que estejamos vivendo esse tempo onde a Covid-19 tem se alastrado, onde pessoas estão morrendo, nós podemos celebrar a vida. Nós podemos celebrar, mesmo que em meio a essa pandemia, mesmo que em meio, Senhor, a essa difícil realidade que estamos vivenciando por causa desse vírus, nós podemos celebrar, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso libertador, e nada nem ninguém pode nos aprisionar, porque estamos libertos. Pois a Tua palavra nos diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, nós então estaremos livres. E estamos livres nessa noite para dizer que não há outro Deus além de Ti. Estamos livres para dizer que o Senhor, Cristo é a nossa Páscoa. E nós somos o Teu povo sobre a face da terra, celebrando a verdadeira Páscoa que é Cristo, vivendo em nós, manifestando o reino de Deus sobre a face da terra, através das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Seu nome. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu creio que você fez junto a mim essa oração. Eu creio que nessa noite você foi relembrado a verdadeira Páscoa, que é Cristo. Aquele que vive, aquele que reina pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe você, meu querido, que ouve nessa noite essa palavra e ainda não entregou seu coração a Cristo Jesus. Ele quer ser a sua Páscoa. Ele quer libertar você de todas as prisões possíveis e imagináveis que possa haver sobre a sua mente e sobre o seu coração. Ele quer nessa noite libertar você. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, continue tendo uma semana abençoada na pessoa do nosso Senhor e Salvador, que é Cristo.